Hello and welcome to another episode of India and Global. Olá e bem-vindos a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, não se esqueça de se inscrever no canal. Considere também tornar-se membro do YouTube, apoiar no Patreon ou fazer uma pequena doação usando o link na descrição. Mas no mínimo, assista ao programa, curta, compartilhe e comente. Sem mais delongas, deixe-me dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, Vijay Prashad. Vijay é historiador e comentarista político. Ele é autor de vários livros e diretor executivo do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social. Vijay, seja bem-vindo de volta ao Índia e à Esquerda Global. Vijay, welcome back to India and Global Left. É ótimo estar com você. Bom te ver. Good to see you again. If we could start with Palestine. Bom te ver novamente. Se pudermos começar com a Palestina, estamos vendo uma fome em massa tremenda. Os dados de hoje de autoridades palestinas indicam que 405 mil toneladas de vegetais caíram para apenas 28 mil toneladas de produção, o que significa uma escassez enorme de alimentos. Isso se soma à destruição total de 65 fazendas de gado e pecuária. E estamos ouvindo conversas sobre uma reocupação de Gaza, que ninguém sabe exatamente o que significa, mas as pessoas presumem que será uma escalada da ocupação e talvez uma ocupação de longo prazo. E na Cisjordânia ocupada, estamos vendo um ritmo tremendo de expansão de assentamentos além da violência. Como historiador, como você situaria este momento na longa história de, digamos, mais de 100 anos, desde a Declaração Balfour? Como você descreveria o que está acontecendo na Palestina neste momento? How would you describe what is happening in Palestine at this moment? Bem, você sabe, é interessante fazer uma rápida comparação com o que aconteceu no subcontinente indiano. Porque tanto no Império Britânico, na Índia, quanto no Mandato Britânico, nesta parte da Ásia Ocidental, os britânicos decidiram fazer a mesma coisa, que foi dividir o que eles consideravam um problema insolúvel. Sabe, na Índia, dividiram o país, criaram um chamado país muçulmano e um chamado país hindu. E deixaram 13 milhões de pessoas atravessarem uma fronteira imaginária. No início, imaginária. 1 milhão de pessoas morreram na partilha do subcontinente indiano. Foi um número brutal de mortes. 1 milhão de pessoas. Sabe, minha família veio de Lahore para o que hoje é a Índia e assim por diante. 13 milhões de pessoas fizeram essa jornada. Mas houve, de certa forma, um reconhecimento de que agora existe um Paquistão e existe uma Índia. E realmente não houve nenhuma tentativa de nenhum dos lados de ir e conquistar o outro. Ok, primeiramente em termos de escala, talvez fosse impossível. Houve uma luta na Caxemira, mas isso era sobre a Caxemira, não sobre, você sabe, o fato do Paquistão e o fato da Índia. E agora entendemos o fato do Paquistão e o fato da Índia. No mandato britânico na Ásia Ocidental, a história é diferente. Porque assim que os britânicos anunciaram a partilha da terra em um país para os judeus e um país para os árabes, que era como eles viam, o país ainda não criado dos judeus, que já havia desenvolvido um exército, simplesmente foi lá e conquistou toda a terra. E em toda a população, cerca de 700 mil palestinos foram expulsos de suas terras, deslocados para campos em Gaza, Líbano, Israel, Jordânia e outros lugares, e até mais longe. É uma história muito diferente. Você sabe, é violenta, assim como a partilha no sul da Ásia foi violenta. Mas aqui, o novo Estado de Israel fundamentalmente não reconheceu os palestinos como um país vizinho, como uma entidade, como um povo, e desde 1948 tem conduzido uma Nakba permanente, tentando basicamente aniquilar os palestinos da região, tomar toda a terra, do rio ao mar, para Israel, do Rio Jordão ao Mediterrâneo e talvez além. Existem planos para ir além do Rio Jordão, você sabe, claro, para tomar grandes extensões da Síria. Se você olhar o mapa, já existe um lugar chamado Dedo de Metula no Líbano, onde a chamada linha de controle entre o Líbano e Israel é quase uma linha reta a partir do Mediterrâneo. Mas ao chegar na borda das colinas de Golã, há esse dedo de Israel entrando no Líbano. Por quê? Para controlar a água,
sabe, para controlar uma fonte de água. Eles simplesmente foram lá e conquistaram esse pedaço. Chama-se dedo de Metula. Não vão abrir mão. Então, existe uma certa imaginação em Israel de simplesmente tomar tudo. Sabe, imagine se o exército indiano, em 1947, dissesse: esqueça a partilha, vamos simplesmente enviar os tanques e tomar tudo o que seria o Paquistão. Isso não aconteceu. Mas aconteceu em Israel. E Israel continua querendo aniquilar os palestinos. Queria te perguntar algo sobre como você vê o movimento de resistência palestino ou o movimento nacional neste momento, porque eu entrevistei Moen Rabbani no meu programa e perguntei a ele sobre o que poderia ser motivo de otimismo neste momento, em que é impossível ser otimista, de certa forma, mas não se pode ser fatalista. É preciso buscar esperança. E ele falou sobre algumas dessas mudanças, e vamos chegar a isso. Mas uma das coisas que ele disse foi que o movimento palestino parece estar carente neste momento. Ao contrário, talvez, dos anos 80, quando a OLP, apesar de todos os seus fracassos, era um movimento nacional forte. Ele disse que as divisões têm sido muito marcantes e que a causa palestina agora carece de um movimento nacionalista unificado. O que você pensa sobre as divisões entre as diferentes facções do movimento palestino? Todo movimento de libertação nacional possui uma série de grupos, porque existem diferentes visões sobre o que está acontecendo. Certamente existia um tipo de centro palestino que costumava estar muito em destaque na imaginação das pessoas. E esse era a Organização para a Libertação da Palestina, que reunia todas as facções, você sabe, Fatah, a esquerda palestina e assim por diante, todos estavam na OLP. A OLP se fragmenta na época de Oslo, até os acordos de Oslo de 1994, agora já faz mais de 30 anos. Até Oslo, a OLP era o foco central da resistência palestina. Depois de Oslo, ocorre uma divisão entre aqueles que aceitaram Oslo e aqueles que rejeitaram Oslo. Quem rejeitou Oslo? A Frente Popular para a Libertação da Palestina, a Frente Democrática para a Libertação da Palestina, o Hamas, a Jihad Islâmica. Um monte desses grupos disseram: nós não aceitamos Oslo. Oslo é uma rendição. Foi assim que Edward Said chamou, uma rendição. Esse foi realmente o grande racha na OLP, o grande racha. Cerca de 20 anos atrás, quando os líderes de todos esses grupos conseguiram se comunicar clandestinamente nas prisões israelenses, uma história muito interessante, eles estavam em prisões diferentes, incomunicáveis, mas conseguiram enviar mensagens uns aos outros. Esses são os líderes das principais facções. Eles escreveram juntos, em prisões diferentes, uma carta que foi então secretamente contrabandeada e divulgada como a Carta dos Prisioneiros, onde os prisioneiros argumentavam cerca de 20 anos atrás, dizendo: olha, precisamos de um novo projeto nacional. Agora entendemos as falhas de Oslo. A autoridade palestina se tornou um policial para a ocupação israelense. Ela não está realmente levando adiante a visão da OLP. Precisamos de uma nova política. Precisamos de um novo horizonte. Mas, curiosamente, quando essa carta foi vazada, os israelenses reconheceram isso como uma ameaça. A última coisa que eles querem é Marwan Barghouti e todas essas pessoas fora da prisão, criando um novo projeto nacional palestino. Então, pontualmente, quase como em um cronograma, os israelenses continuaram prendendo líderes de diferentes facções palestinas, jogando-os em isolamento. Khalid Jarrar aqui, Barghouti já na prisão, e assim por diante, não permitindo que a política palestina se unisse. O Ocidente nunca se interessou por isso, nem os árabes do Golfo. E de forma fascinante, em 2023, os chineses trouxeram representantes legítimos. Isso é muito importante que eu use a expressão representantes legítimos, porque muitos líderes estão presos em cadeias israelenses, mantidos em detenção administrativa sem qualquer permissão para a atuação política e assim por diante. Então, líderes ou representantes desses movimentos foram levados à China. Novamente, muito trabalho clandestino foi necessário para levá-los até lá.
Eles se reuniram, discutiram a necessidade de unidade e, pela primeira vez em cerca de 40 anos, divulgaram a Declaração das 14 Partes em 2024. É uma declaração extremamente importante. Mas eles estão sendo efetivamente enfraquecidos. Sua capacidade de agir está sendo limitada como consequência da pressão israelense no local. Eles estão tendo extrema dificuldade para avançar politicamente. Mas eu gostaria de dizer, com otimismo, que a declaração dos 14 partidos é uma verdadeira abertura. E eu não sei o que está acontecendo, sabe, novamente nos bastidores, na infraestrutura da política, no trabalho clandestino, nas conversas que eles estão tendo. Não tenho certeza do que eles estão construindo, mas certamente perceberam a importância da Carta dos Prisioneiros dos anos 2000, você sabe, 2004, quando os prisioneiros disseram, olha, 10 anos após Oslo, precisamos de uma nova dinâmica. E eu sei que a declaração dos 14 partidos, 30 anos após Oslo, finalmente os reuniu. Para onde isso vai, podemos especular um pouco, mas acho que devemos apenas deixar assim e observar. Os países que são principalmente responsáveis pelo que está acontecendo na Palestina são os Estados Unidos, em primeiro lugar, e a Europa, em segundo. Quero dizer, houve algumas exceções vergonhosas no sul global. Índia e Azerbaijão vêm à mente. Mas esses são países muito insignificantes. Francamente, se o Ocidente não estivesse fornecendo armas, apoio ideológico e todo tipo de apoio diplomático e de inteligência. Ultimamente, temos visto esses, digamos, surtos morais, de certa forma por parte dos europeus, dizendo, reconheceríamos o Estado palestino, enquanto mantém essa fachada de lutar para eliminar o Hamas. Então, basicamente, isso dá luz verde para Israel continuar fazendo o que tem feito. E os Estados Unidos, é claro, perderam completamente o controle. Então, isso é algo que estamos vendo no nível dos oficiais. Por outro lado, e isso é algo sobre o qual Moin Rabbani disse que não devemos ser fatalistas, há uma onda de apoio dentro desse núcleo imperial entre as pessoas em geral, incluindo muitos judeus nos Estados Unidos. Se você pudesse comentar sobre esses dois tipos de desenvolvimentos contraditórios que estamos vendo no núcleo imperial em relação à questão da Palestina. With regards to the question of Palestine. Bem, você sabe, vamos dizer o que é o fato de que grandes números de pessoas no núcleo imperial têm ido às ruas de forma bastante consistente, e elas romperam, até certo ponto, o muro de críticas em torno do antissemitismo. Veja, o antissemitismo é um problema real, é racismo, sabe, é uma forma de racismo, esses são problemas reais. Mas o argumento de que criticar Israel é antissemitismo agora enfrentou um desafio real e não conseguiu se sustentar. É por isso que, depois de toda essa fome em massa, quero dizer, veja até onde foi preciso chegar para Keir Starmer se levantar e dizer, bem, há um problema. Veja até onde foi preciso chegar para Donald Trump dizer que as pessoas estão passando fome em Gaza. Quero dizer, sim, Donald, isso é uma afirmação factual. Na verdade, não é indignação. That's a factual statement. It's actually not outrage. You just said a factual thing. People are... Você acabou de dizer um fato. As pessoas são. E, na verdade, acho que ele disse que muitas pessoas estão passando fome. Não tenho certeza exatamente das palavras dele, mas, seja lá o que for, essas pessoas estão dizendo isso de um lado porque estão sob pressão. Sabe, as pessoas estão falando diretamente com eles e perguntando o que está acontecendo aqui. É ridículo. Absurdo que vocês estejam permitindo isso, financiando isso. Vocês colocaram, sabe? Os britânicos têm fornecido apoio de inteligência, voos de aviões de inteligência sobre Gaza, direcionando ataques e tudo mais. Eles têm um papel direto no genocídio, nem mesmo um apoio passivo, sabe? Até mesmo fornecer armas é uma forma de apoio passivo comparado a fornecer informações de alvo. Sim, vocês têm aviões de vigilância e tudo mais. Participação ativa. Active participation. This is one pressure, but the other is that it is also true. Essa é uma pressão. Mas a outra é que também é verdade que os palestinos estão enfrentando algo que acho que as pessoas no Ocidente não veem há muito tempo. Sabe, essa campanha de fome.
Mesmo em lugares como o Sudão, quando houve incidentes de fome em 2011, 2012 e 2021, não eram campanhas de fome. Netanyahu é o personagem mais horrendo. Seu caráter é duvidoso. Os iranianos acabaram de anunciar: temos um problema com água. Netanyahu divulgou um comunicado bebendo um copo d'água, dizendo: estamos com o povo iraniano. Quero dizer o que é isso? Isso é uma pegadinha de fraternidade. That's a, fraternity prank. He's that kind of character. Você sabe, ele é esse tipo de pessoa. Lembre-se, cerca de 1 dúzia de pessoas morreram no ataque ao Charlie Hebdo em Paris, e todos os líderes mundiais vieram, incluindo Netanyahu, para marchar pela rua dizendo: nós condenamos isso. Onde está a marcha agora? Onde estão Macron e todos os outros? Quando eles vão dizer: vamos marchar pelas ruas da cidade de Gaza levando ajuda conosco? Nada. Essas pessoas são hipócritas. Então a hipocrisia está escancarada. Mas também é verdade que agora eles estão fazendo algumas declarações, pressionados pelo povo e pelas circunstâncias terríveis em Gaza. Até mesmo o que aconteceu em 7 de outubro é outro exemplo. Quero dizer, cerca de 800 pessoas civis foram mortas. Vamos supor que todas foram mortas pelo Hamas. Digo, há relatos contestados de que alguns podem ter sido mortos pelos israelenses, mas vamos dizer que o Hamas os matou. Agora, mais de 1.000 pessoas foram mortas. Alguns relatos agora dizem que 2.000 foram mortas nos próprios locais de distribuição de alimentos. Isso é muito mais do que o número de pessoas mortas pelo Hamas, mesmo se considerarmos que todos foram mortos pelo Hamas. Minha última pergunta aqui, já que você fez o paralelo com o subcontinente indiano, é que acho que uma das principais diferenças no caso de Israel é que tivemos um povo colonizador. Quero dizer, basicamente eram europeus vindo de outros lugares. No subcontinente indiano, eram todas pessoas que já viviam lá, e havia uma divisão interna, então você não tinha esse chamado problema demográfico. E se olharmos para a história, Estados Unidos, Austrália, lugares onde nações colonizadoras acabaram se tornando repúblicas ou estados-nação, isso tipicamente só foi possível depois de apagar completo povo original. Agora, é claro, como Ilan Pappé escreve, Israel enfrenta um problema porque é uma nação colonial de colonos do século XVIII e um estado colonial de colonos no século XXI. Qual pode ser a solução? Muitas pessoas falam sobre um estado único. É muito difícil até mesmo pensar em um estado único. Bem, porque o argumento é que é extremamente difícil pensar em 2 estados quando os colonos se expandiram tanto e eles são a base eleitoral mais importante para o Estado israelense, não importa quem esteja no poder. E, portanto, ninguém vai desmantelá-los. E esse é o argumento por trás de dizer que deveria ser um Estado único. Qual é o resultado final? Bem, veja, a primeira coisa é que eu entendo muito bem porque vários países estão pedindo a solução de 2 estados ou o reconhecimento da Palestina e assim por diante. Eu sou muito a favor disso neste momento. Por quê? Porque agora a questão mais urgente é impedir a anexação israelense de Gaza e da Cisjordânia. Se você disser que a solução de 2 estados não vale mais nada e acabou, você basicamente está autorizando Israel a entrar e tomar Gaza. E sim, eles diriam, claro, a solução de 2 estados acabou. É por isso que é importante que Índia, China e todos esses países continuem insistindo, apoiamos a solução de 2 estados, porque o que eles estão dizendo é Jerusalém Oriental, Cisjordânia. Gaza faz parte da Palestina, não pode ser tomada por Israel. Tirem os colonos de lá, é ilegal. Veja, se você anular a solução de 2 estados, então os colonos deixam de ser ilegais. Os colonos na Cisjordânia vão dizer, não existe 2 estados. Então, neste momento, taticamente é muito importante continuar insistindo no fato de que existe uma situação de 2 estados, e isso está estabelecido em tratados internacionais. Muito importante. Isso não pode ser abandonado. No futuro, haverá um debate real a ser feito.
no futuro, um debate real a ser feito. E vou te dizer por quê. Porque, por um lado, este é um território extremamente pequeno, com geografias extremamente disputadas. Sabe, cada pequena cidade é um local de narrativas conflitantes, de conflito, de importância histórica e assim por diante. Sim, toda a área é muito congestionado, de certa forma, e denso. É congestionado fisicamente e é denso histórica e culturalmente. Tudo é contestado. Diante disso, realmente não há possibilidade de dois estados. Quero dizer, Razman precisa acompanhar de por Gaza e Jordânia. Que se vai ser isso, construir um monorilho, vai permitir fronteiras abertas. O que você vai fazer? Você poderia ter um sistema de trem fechado, onde se vai de um país para o outro. O único outro exemplo que temos de algo mais ou menos assim é a Rússia. Você sabe, a Rússia tem um enclave que fica efetivamente na Polônia, certo? Um pequeno enclave. Não há realmente uma maneira de chegar lá se você é russo. Você basicamente está lá isolado. Não há uma ponte terrestre, certo? Você tem que voar ou ir de barco. Este não é um projeto bem planejado. Mas você sabe, 3 pequenas partes do Estado palestino, Gaza, Jerusalém Oriental e a Cisjordânia. É muito mal planejado. A solução de um Estado só representa um sério desafio ao sionismo, porque o projeto sionista argumenta que Israel é um Estado judeu. Agora, se for um Estado judeu e houver apenas um Estado, ele deixará de ser um Estado de maioria judaica. Ficará muito próximo de 50-50. E então a demografia mostra que, provavelmente com o tempo, será um Estado de maioria palestina. Ok? Bem, isso é um problema para o sionismo, mas é interessante que Israel tem sido bastante ambíguo em relação a isso. Eles nunca vieram a público e declararam: somos um Estado judeu. Por outro lado, toda a estrutura legal apoia a ideia de que é um Estado judeu. Então será preciso anular a ideia de que é um Estado judeu, o que eu acho. O supremacismo judaico no Estado é uma má ideia, assim como o supremacismo hindu, o supremacismo branco ou qualquer forma de supremacismo. Uma ideia muito ruim. Mas essa é a lógica fundamental do sionismo. Então os sionistas vão ter que abrir mão da reivindicação por um Estado sionista e permitir que um Estado democrático e secular seja estabelecido em um único Estado. Esse é um debate muito complicado em torno do sionismo. Ou seja, tudo isso ainda está sem solução. Não se pode, neste momento, abandonar a solução de 2 Estados. Taticamente, é absolutamente necessário manter a solução de 2 Estados. O que os palestinos e israelenses decidirem depois é outra questão. Porque também é verdade que a solução de 2 Estados não é viável nessa área congestionada e densamente povoada. Mas a solução de um Estado anula o sionismo. O sionismo pode ser anulado? Não tenho certeza disso. Acho que essa é uma grande disputa. Certamente, a primeira condição precisa ser uma mudança nos próprios Estados Unidos. Quero dizer, enquanto isso não acontecer, é impossível. Além disso, é importante dizer que a Cisjordânia em si não está unificada. Quero dizer, existem vários cantões, e eles estão expandindo o assentamento E1, que é contíguo a Maale Adumim, o que está basicamente trifurcando Jericó, o Vale do Jordão, Jerusalém Oriental, etc. Então é isso. Vamos mudar o foco para o que o Sul global está fazendo diante da escalada unilateral dos Estados Unidos por meio da guerra econômica. Além disso, as sanções são basicamente políticas, então não se trata apenas de comércio, é toda uma guerra econômica e uma guerra política. E eu queria começar falando sobre o BRICS, já que você há muito tempo escreve sobre o MNA e acompanha o MNA. Uma das diferenças que percebi, e quero saber sua opinião sobre isso, é que enquanto o MNA não tinha um fundo de reservas contingente, como o BRICS tem, como alternativa ao financiamento do FMI, ou um fundo de investimentos como alternativa ao Banco Asiático de Desenvolvimento ou ao Banco Mundial, o MNA tinha uma política muito impressionante em seu núcleo, que era centrada na questão da descolonização e do anti-imperialismo.
Mas esses países também tendiam em diferentes graus ao socialismo. Por muito tempo, o BRICS não teve esse tipo de política unificada contra o imperialismo. Acho que há algum tipo de mudança acontecendo aí. E países como Índia e Brasil, que sempre foram problemáticos, e com a mudança no ANC na África do Sul, muito se escreveu sobre como eles aceitaram o neoliberalismo, houve essas divisões dentro do BRICS. Mas ultimamente, com a escalada da guerra econômica de Trump, estamos vendo uma certa inserção de política no BRICS. Como você enxerga essa mudança e como ela afeta a relação entre o Ocidente e o Sul global daqui para frente? The relationship between the West and the global South going forward? That's such an excellent question. In April, Essa é uma excelente pergunta. Em abril, nosso instituto, o Tricontinental, publicou um texto chamado O Espírito de Bandung. Está disponível online, pode ser baixado gratuitamente e assim por diante. É muito interessante porque trata exatamente da sua pergunta. O texto sobre o espírito de Bandung argumenta que a Conferência de Bandung de 1955, que gerou a energia para criar o movimento dos não-alinhados em 1961, surge das lutas anticoloniais. As pessoas que vão até lá, seja Nehru, Zhou Enlai, Nasser, entre outros, chegam com a força de um movimento anticolonial por trás deles. Eles são de fato líderes produzidos por movimentos. Mesmo que Nehru venha de uma origem elitista, ele representava o Congresso Nacional Indiano, que era uma força de massas que expulsou os britânicos da Índia. Zhou Enlai representava o ressurgimento chinês, a redenção da Revolução de 1911, agora liderada pelo Partido Comunista da China em 49. Foi assim que eles chegaram a Bandung. Foi assim que o movimento dos não-alinhados foi criado, com essa enorme pressão política por trás deles. E a política do anticolonialismo tinha um conjunto unificador de características, o que facilitou muito a redação da declaração em Bandung. Todos concordaram com tudo, sabe? E assim a política abriu caminho. Em Bandung a economia era importante. Eles falaram sobre mudanças econômicas. E de fato, em 1964, por iniciativa do movimento dos não-alinhados, as Nações Unidas criaram a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, a UNCTAD, que é o Centro de Estudos para o Desenvolvimento do Sul Global e desempenha um papel muito importante até hoje. Mas a economia não estava na liderança. Isso, é claro, saiu desse balão de Bandung. O balão de Bandung perdeu o ar nos anos 1980, durante a crise da dívida. Essa é uma história que conto no livro Darker Nations, sobre o balão perdendo o ar na crise da dívida dos anos 1980. Bem, quando os BRICS surgem em 2009, é uma resposta direta à crise de crédito nos países ocidentais em 2007 e 2008, ao colapso de certas partes do sistema bancário, aos Estados Unidos injetando uma quantidade enorme de dinheiro no sistema bancário para evitar que ativos imobiliários tóxicos derrubassem toda a estrutura e assim por diante. Portanto, os BRICS, ou as grandes locomotivas do Sul, se unem em 2009 principalmente por razões econômicas, não por razões políticas. Eles são levados a isso por causa da crise financeira. Eles não são levados até lá por movimentos de massa. Então, mesmo em 2009, na verdade, são forças da direita em muitos desses países, ou de centro-direita, que estão chegando à mesa. Não são forças da esquerda que chegam à mesa em 2009. Na China, por exemplo, naquela época, você não tinha o ressurgimento da esquerda que acontece com Xi Jinping. Havia uma abordagem muito mais comedida e os chineses sentaram à mesa, o que por si só é extraordinário. Eles não disseram vamos ficar à margem, eles sentaram à mesa, é o C no BRICS. Mas foi com base no comércio Sul-Sul, cooperação empresarial Sul-Sul e assim por diante. Eles também estão sendo levados à política, mas não tem movimentos de massa por trás deles. Você sabe, o Sr. Modi está enfrentando um enorme problema na Índia relacionado à fraude eleitoral e outras questões em Karnataka e nas eleições lá, o chamado vote chore. Ele está sob muita pressão por lá.
Não está claro no Brasil se o Sr. Lula conseguirá prevalecer em outra eleição. Na África do Sul, é um governo de minoria, tanto da esquerda quanto da direita. É um governo de minoria. Eles não têm maioria. Esses são países muito frágeis. A China está lutando para resistir à campanha de pressão dos Estados Unidos sobre ela. No entanto, todas essas pressões e investidas, e as tarifas de Trump e assim por diante, os empurraram em uma direção política. Na verdade, o que acelerou a política dos BRICS foi a entrada da Rússia na Ucrânia, porque todos esses países sofreram pressão para condenar a Rússia e se recusaram. E então eles expandiram os BRICS. Eles trouxeram quase todos os países produtores de petróleo, exceto Venezuela e Estados Unidos. Tenho certeza de que a Venezuela vai entrar nos BRICS em algum momento. Então a maioria dos países produtores de energia estará nos BRICS. Você sabe, a OPEP Plus estará dentro dos BRICS. Isso é uma mudança. Eles serão politicamente mais fortes. Eles vão começar a tomar mais iniciativas, mas isso não terá um caráter socialista. O principal conceito que une esses países é a soberania. Soberania em relação à intervenção ocidental em particular, mas também o desejo de mais comércio sul-sul. Portanto, é de certa forma um contexto completamente diferente. Nós argumentamos neste texto, sabe, o espírito de Bandung, vindo do tricontinental. Fazemos esse argumento. O contexto agora é diferente. Não dá para dizer que o BRICS é como o Bandung ou que o BRICS é como o MNNO. E você está absolutamente correto na forma como coloca a questão. O contexto agora é outro, e precisamos lidar com o que temos, não imaginar ou fantasiar que isso é algo diferente do que realmente é. Sim, e um grande contexto é que o MNA ocorreu em uma época em que esses países tinham a economia política mais rica, no sentido de que não eram enormemente dependentes de capital estrangeiro. Quero dizer, o capital estrangeiro já existia. Em certa medida, eles precisavam comprar grãos, tecnologia e assim por diante. Mas a dependência era muito menor. Agora, muitos desses países dependem do capital estrangeiro. A Índia, por exemplo, viu uma enorme saída de investimentos qualificados em portfólio após essas escaladas tarifárias. E é muito difícil manter muito tempo. Então, eu acho que o problema é que, por um lado, você quer enfrentar o núcleo imperial. Por outro, precisa continuar dependente dele. Talvez seja relativamente mais fácil reestruturar o comércio em 4 ou 5 anos, porque recentemente vimos que mesmo após as tarifas, as exportações industriais chinesas aumentaram, o que significa que há espaço suficiente fora desses 10 a 12% de demanda criada pelo consumo dentro dos Estados Unidos, que você pode repor até certo ponto. Mas você não pode repor seu mercado de ações se ainda for dependente dele, porque os chineses não vão conseguir te dar essa liquidez. Eles têm controles de capital e não estão fornecendo liquidez para o resto do mundo. Mas eu acho que o professor Patnaik e outros argumentaram que para que os BRICS realmente avancem com essa política, seria necessário algum tipo de independência em relação ao capital financeiro centrado no núcleo imperial. Você mencionou o quão central a Rússia tem sido em qualquer fortalecimento dos BRICS que vimos recentemente. Há uma conversa muito divulgada, prestes a acontecer entre o presidente Trump e o presidente Putin. Muitas pessoas dizem que isso não levará a nada, dado que as exigências da Rússia são muito substanciais. Uma das propostas é uma reavaliação completa do aparato de segurança na Eurásia, o que significa praticamente enfraquecer a OTAN nas fronteiras da Eurásia. Mas agora também surgem questões sobre o território no leste da Ucrânia. E até mesmo a Rússia pode discutir se toleraria o governo em Kiev, que chegou ao poder por meio de um golpe. O complexo militar industrial, a comunidade de inteligência e a própria Europa vetariam fortemente isso. E agora que a Europa afirmou que subsidiaria todo o complexo militar industrial, J.D. Vance disse que se eles pagarem por nós, tudo bem, continuaremos fornecendo armas.
Você está otimista em relação a essas conversas? Are you hopeful about these talks? Well, look, we've got two people who are Bem, veja, temos duas pessoas que são excelentes conversadoras e negociadoras se encontrando. São pessoas muito inteligentes. Não subestime nenhum deles. Não são pessoas com quem se pode passar por cima. Então eu não sei o que vai acontecer. É muito difícil prever. Mas o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, acabou de fazer um comentário dizendo que talvez a divisão da Ucrânia vá acontecer. Talvez isso seja um sinal de que eles estão basicamente dizendo, olha, haverá algumas concessões que terão que ser feitas. No mas, en het droog than Kurt Edwards Niesing. But what does that even mean? Like, Mas o que isso realmente significa? Tipo, sabe, quem define essas coisas? Se algo é aceito no curto prazo, eu não entendo o que isso quer dizer. Eu vi isso, mas fiquei tipo, parece que você vai aceitar no curto prazo e no longo prazo vai ser um fato consumado. Sabe, porque é assim que essas coisas funcionam. Nunca vi isso acontecer de outra forma. seen this go the other way. But anyway, He said he's still Mas de qualquer forma, um dos exemplos que ele deu, foi de alguns países do leste europeu. Ele disse que eles os aceitaram dentro do Pacto de Varsóvia, mas sabiam que no fim das contas, esses países voltariam e se juntariam à OTAN. Então é muito difícil para os imperialistas realmente repensarem o aparato de segurança. Quero dizer, vamos lá, ele é o chefe da OTAN. I mean, come on, he's the head of NATO. Yeah, but the fact that he said short Sim, mas o fato de ele ter dito curto prazo me surpreendeu, porque a OTAN tem sido categórica ao afirmar que não haverá divisão e coisas do tipo. Então isso é uma concessão do Rutte. Não sabemos o que o Trump está dizendo a eles ou o que ele está falando, porque me pareceu um balão de ensaio que o Trump está pressionando eles, dizendo, olhem pessoal, já era, o leste da Ucrânia já era, Mariupol, o corredor terrestre para a Crimeia, já era. Eles podem se retirar de algumas áreas do norte e tal, devolver alguns pedaços como parte de um acordo, mas essas partes já eram. É provável que o Trump esteja pressionando eles, dizendo, acordem, caiam na real, acabou. Agora a questão para a OTAN não é a Europa, é os Estados Unidos. Então é interessante, eu fiz um exercício há alguns meses, analisei a expansão da OTAN. I looked at NATO expansion and what I was E o que eu estava pensando, e não tenho certeza se isso é exatamente preciso, mas é muito interessante. Sempre que há uma conversa sobre a expansão da União Europeia, se um país diz, queremos entrar na UE, a OTAN aparece e diz, por que vocês não entram também na OTAN? Me chamou a atenção que são os Estados Unidos que usam a OTAN como seu cavalo de Troia, como uma forma de continuar expandindo sua própria influência. A última coisa que eles queriam era uma UE fora do controle e dos interesses dos Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos simplesmente dizem, olha, não estamos interessados em expandir a OTAN por toda parte, isso vai criar instabilidade, então a OTAN não se expande. Aí o acordo com Putin é fácil. Se houver essa nova mentalidade nos Estados Unidos, é isso que precisamos observar. Não acho que Mark Rutte fale por Ursula von der Leyen. Doesn't speak for Ursula von der Leyen. She doesn't speak for the European Commission. Ela não fala pela Comissão Europeia. A Europa não desempenha um papel decisivo na OTAN. Se os Estados Unidos disserem ao comando da OTAN recuem, pessoal, eles vão recuar. Então o que me interessa é o que está acontecendo na Casa Branca. Achei fascinante como no meio desse debate e disputa, J.D. Vance vai a Munique e dá uma lição de democracia aos europeus. Ele não fala sobre a Ucrânia, ele não fala sobre a OTAN, ele não fala sobre essas coisas. Trump vai à cúpula da OTAN e simplesmente se banha na adulação. Ele não fala sobre estratégia, ele não diz nada sobre o futuro da OTAN, eles apenas dizem, estamos aqui. Por isso eu hesitaria em afirmar algo definitivo. Sinto que Trump vai dar várias concessões ao Putin se a Ucrânia for o principal tema da conversa. Ukraine is the main topic of conversation. Not necessarily going to be. There's a lot of things on the agenda. Não necessariamente será assim. Há muitas coisas na pauta. As relações entre os Estados e a Rússia são uma questão principal. A Ucrânia faz parte disso. Relações EVA-Rússia, início de conversas e assim por diante.
Não sei se você viu isso, mas depois que Trump assumiu, escrevi um artigo dizendo que o governo Trump tentaria uma estratégia Kissinger reversa, que seria tentar atrair a Rússia para romper com a China, porque perceberam que, ao isolar tanto a Rússia quanto a China, e com China e Rússia fortalecendo seus laços, acabaram fortalecendo as duas. Sabe, saiu pela culatra. Então eles estão tentando uma Kissinger reversa, aproximando-se da Rússia, fazendo amizade com a Rússia para poder isolar a China. Foi isso que eu disse. Achei que o Trump fosse seguir por esse caminho. O Wall Street Journal, curiosamente, publicou recentemente um artigo dizendo que Trump vai adotar uma estratégia à la Kissinger, em que ele daria concessões comerciais aos chineses, recuaria em algumas tarifas e tentaria afastar a China da Rússia. Então essa ideia do Kissinger, ao contrário, não é fantasia. Sabe, quando escrevi sobre isso, as pessoas me disseram, isso nunca vai funcionar. Mas esse não é o ponto. Se vai funcionar ou não é secundário. O principal é que essa era a direção da política externa dos Estados Unidos. Sempre foi sobre dividir a Rússia e a China. Foi assim que eles usaram o conflito sino-soviético a seu favor. Então, de certa forma, tenho a sensação de que Trump está testando as águas. Sabe, ele vai testar as águas com Putin, ver se o chamado Kissinger reverso vai funcionar, e se isso não funcionar, talvez ele apareça em Pequim. Houve um boato na China, quando estive lá recentemente, de que Trump vai aparecer na celebração de 3 de setembro da derrota do fascismo. Xi Jinping vai organizar um grande evento em Pequim. Ele vai fazer um grande discurso e tudo mais. Há rumores de que Putin vai, Trump vai. Então escrevi um artigo e fui a um programa de TV dizendo que talvez o Modi devesse ir também. E então a imprensa indiana repercutiu e disse, sabe, por que esse cara Prashad está dizendo que Modi deveria ir lá? E então veio um anúncio dizendo que Modi vai à China para a reunião da Organização de Cooperação de Xangai. Isso tudo é muito interessante. Sabe, eu sou 100% a favor de Índia e China terem uma reaproximação. Então o que quer que aconteça com Trump e Putin, boa sorte para eles. Espero que a guerra na Ucrânia chegue ao fim. Mas meu coração agora está batendo na direção de, sim, se Trump e Putin podem conversar, porque Modi e Xi Jinping não podem ter uma conversa cara a cara e dizer, olha, nós não temos uma disputa de fronteira. O que temos é um problema de confiança entre China e Índia. Não existe uma disputa real de fronteira. Isso é solucionável. Sim, há uma ou duas questões, mas concordo totalmente com você que essas coisas devem ser deixadas para o futuro, e aí vocês podem conversar. E a China tem respondido de forma muito positiva. Eu estava muito curioso porque essa normalização da relação Índia-China, sabe, veio depois de um período frio, logo após a escalada e desescalada no Paquistão. E considerando que existe essa percepção na Índia, de que a China apoiou diretamente isso, quero dizer, o Global Times diz que não fizemos isso. Vendemos armas da mesma forma que eles compram armas da França, dos Estados Unidos e da Rússia, mas não participamos. Mas dado que existe essa percepção na Índia de que a China apoiou diretamente e a normalização veio imediatamente, fiquei agradavelmente surpreso. E então, é claro, o que Trump fez no final, com as sanções meio que, na minha opinião, preparou o terreno para a viagem do Modi à China. Pessoalmente, não concordo com a questão do Kissinger, porque acho que Washington é muito claro, assim como a elite dominante, de que nosso único inimigo é a China. E isso tem a ver especialmente com tecnologia, porque nunca na história da humanidade o Sul Global criou uma ameaça tecnológica ao núcleo imperial. Quero dizer, a União Soviética foi muito bem, mas existem estudos muito sérios mostrando que já nos anos 1960, e talvez até antes, a União Soviética estava ficando para trás tecnologicamente, embora em termos próprios estivesse indo muito bem em produção material e afins. Mas, em termos de vanguarda, estava ficando para trás, apesar de todos os avanços em tecnologia espacial e afins. Mas esse não é o caso da China.
E acho que eles têm isso muito claro. Acho que há um debate sobre o que fazer com a Rússia, se podemos dividir a Rússia nessa questão. E muitas pessoas, incluindo Mearsheimer, argumentariam que o principal teatro é o Pacífico, então não vale a pena se preocupar tanto com a Eurásia. Embora, acho que outro ponto é o complexo militar industrial. Você analisou os dados de emprego? São muito ruins. E o complexo militar industrial realmente gera muitos empregos, e são bons empregos. Esses fazem parte da burocracia trabalhista, ou aristocracia trabalhista, se preferir. E isso meio que explica seu ponto sobre por que os Estados Unidos pedem para todos entrarem na OTAN, porque assim podem vender armas e assim por diante. Deixe-me encerrar essa conversa com uma última discussão. É uma discussão sobre alternativas. Então aborda socialismo, capitalismo, etc. Estivemos discutindo mais o lado econômico disso, mas se eu puder te perguntar um ponto geral sobre socialismo. Mas antes disso, você teve uma discussão com Yanis Varoufakis sobre o termo tecnofeudalismo. Sobre o que foi essa discussão? What was that fight about? Quero dizer, eu não chamaria isso de uma briga. Não era só sobre ele, é sobre o todo. Quero dizer, eu só enviei um tweet de uma frase dizendo, bem, duas frases. Não existe nada chamado tecnofeudalismo, é capitalismo. Eu só acho que essa visão de que existem grandes empresas extratoras de renda, especialmente enraizadas no norte global, que buscam renda e não fazem investimentos, apenas coletam renda ou coletam dados e depois vendem como mercadorias, está errada. Quero dizer, essas empresas de tecnologia, estão gastando bilhões de dólares por mês construindo infraestrutura, enormes fazendas de servidores, computadores gigantes. A X construiu um computador gigante no Tennessee. E por aí vai. Eles estão fazendo investimentos enormes. Eles são capitalistas diretos. Não há nada de tecno, não há nada de feudal nisso. É um erro. É um erro pensar assim. Eles são capitalistas diretos. E precisamos entendê-los pelo que são. Eles estão, claro, avançando as forças produtivas, como os capitalistas sempre fizeram, mas estão usando isso para acumular, para roubar a riqueza do mundo para si, para fazer uma riqueza enorme. O aluguel não é algo externo ao capitalismo. Quero dizer, temos proprietários cobrando aluguel como parte de uma estrutura capitalista. Só acho que muito desse discurso sobre estamos em uma nova situação, na verdade não é tão novo assim. Não é tão novo. E o problema de dizer, bem, essas são novas formas e existem senhores digitais e tudo isso, é que isso acaba por mistificar o capitalismo. Porque o capitalismo é uma forma direta de extrair mais-valia do trabalho. E é exatamente isso que acontece. Existem dezenas de milhares de pessoas que trabalham nessas empresas de tecnologia, produzindo produtos para as pessoas, produzindo a estrutura. Se você pegar o Facebook, a postagem que eu faço não é trabalho. De certa forma, sou um pequeno produtor, produzindo algo ou qualquer coisa. A infraestrutura é feita pelos trabalhadores. Mesmo no YouTube, você pode comercializar um vídeo no YouTube e assim por diante. Mas existem trabalhadores que estão construindo a infraestrutura do YouTube. O valor excedente deles está sendo extraído. Eles estão produzindo uma mercadoria. Marx nunca disse que mercadorias são, você sabe, coisas tangíveis como caixas de lápis ou algo assim. Uma mercadoria também é um serviço. Então isso é capitalismo. Não é feudalismo, nem tecnofeudalismo ou qualquer outro nome que você queira dar. Eu discuti o livro dele com Yanis Varoufakis e tive uma resposta muito semelhante. Acho que parte desse mal-entendido se deve a dois motivos. Um deles quero dizer, devemos nos perguntar por que essa literatura ganhou tanta força no norte global e não no sul global. Isso ocorre em parte porque o norte global colheu os benefícios do capitalismo industrial por meio da extração de trabalho excedente da periferia. E, portanto, existe essa ideia de que o capitalismo industrial funcionou para eles. E por isso querem meio que voltar a esse modelo, sabe? Saindo do capitalismo financeiro que não funcionou tão bem.
Mas, especialmente para o Sul global, não existe uma era de ouro do capitalismo industrial. Então você não sente isso, de que, sabe, houve um passado do capitalismo que funcionava melhor e que o presente é muito pior. Acho que é por isso que temos visto essa literatura surgir ou ganhar popularidade no Norte global. Mas, no Sul global, as pessoas não se importam com isso, porque não tiveram essa fase da era de ouro do capitalismo industrial, que na verdade só aconteceu porque era possível extrair tanto excedente de trabalho da periferia. Pergunta final. Você fez uma viagem recente à China. Eu estou na China, claro. Estou combinando duas coisas. Quais são suas esperanças em relação ao socialismo? Por que você ainda tem esperança no socialismo, além do fato de vivermos em um mundo altamente explorador? Quais são as esperanças positivas? Fiz essa pergunta ao Charles Abu Ghraib, um economista africano. Ele falou sobre o que está acontecendo no Sahel. Muitas pessoas falam sobre muitas outras coisas. Quais são alguns dos movimentos reais ou desenvolvimentos concretos que te inspiram a imaginar que o socialismo é o futuro? E a China te deu algum motivo para pensar que, ok, aqui está um futuro onde o socialismo pode ser real, e a China nos dá alguns exemplos concretos? Quero dizer, sim. A resposta curta é sim. Por quê? Porque não é Xangai, sabe? Ou as torres reluzentes de Shenzhen, não é isso. É quando você vai para a China rural que realmente percebe as possibilidades de um caminho socialista. A China não está dizendo que, sabe, já alcançaram o socialismo. Eles ainda acreditam que é, sabe, uma república popular. Eles estão em um caminho, é uma jornada e assim por diante. Mas vou te dizer, é impressionante. Você já esteve na China rural, sabe do que estou falando. Você vai para qualquer lugar nos distritos mais distantes da China rural, Xinjiang, qualquer uma dessas áreas, e depois vai para Bihar e vê a diferença. E não estou falando apenas da pobreza de Bihar. Também me refiro às relações sociais. Você sabe, a miséria das relações de casta, o sentimento de inferioridade que é imposto aos que não são proprietários de terras. Você sabe, não há lugar para ir ao banheiro em uma área rural porque um latifundiário diz: você é um Dalit, não pode usar meus campos. E eles atiram nas pessoas. Quero dizer, as terras comuns são roubadas. O latifúndio, a cultura da hierarquia no campo, em lugares como a Índia, é imperdoável. E você simplesmente não vê isso. E independentemente do que as pessoas digam, a China é isso, é aquilo, vá ao campo, experimente isso. E se for ao campo da Holanda, talvez não veja muita diferença. Sim, porque essa é uma história diferente. Esses são países pobres do sul global. Você vai da China para o Paquistão, vindo de áreas rurais, sabe, Sindh, onde os Vederas mandam, eles são donos de tudo. Na verdade, eles realmente são donos de tudo. Você não tem isso no interior da China. Esse é um ponto. Em segundo lugar, você mencionou o Sahel. Acabamos de lançar um relatório do Tricontinental chamado Sahel Busca Soberania. É um estudo muito bom produzido por uma equipe pan-africana. Bem, o Sahel busca soberania. Sabe, se você perguntar por que houve um golpe militar? Bem, porque os franceses não permitiram que a política germinasse nessa parte do mundo. Simplesmente não há política, não há burguesia. Sabe, não houve revolução burguesa no Sahel. Quaisquer elites que foram criadas eram apenas dependentes da França, da cultura francesa e assim por diante. São esses jovens oficiais do exército. Nos anos 1980 foi Thomas Sankara liderando o golpe a partir dos quartéis militares, e agora é Ibrahim Traoré liderando a partir do quartel. Por quê? Porque esses jovens oficiais sentados no quartel dizem: o que diabos está acontecendo com o nosso país? Fomos treinados para ser nacionalistas, para fazer parte de um exército nacional. Não temos uma nação, vamos criá-la. Isso me dá esperança. Sabe, eu não fico preso, não me apego a essa coisa, por que não há eleições na China? Sabe, por que há um golpe militar em Burkina? Isso não me interessa. Eu não bebia, sabe, a poção mágica da falsa democracia liberal.
vote chore in India. That's Quero what dizer, Rahul vote Gandhi chore na is Índia. saying, yeah? Vote É isso que o chore. Rahul Gandhi tem dito, né? Vote chore. Tem uma casa em algum lugar de Bangalore. Aparentemente 80 pessoas moram nesse cômodo. Nem é uma casa, era um cômodo. Eu vi a reportagem da Cora Abraham sobre isso. Ela vai até esse cômodo. Aparentemente 80 pessoas votaram de um só lugar. Vi um cara que votou em 6 sessões dizendo com orgulho, votei no BJP 6 vezes, ele disse. Pois é, que democracia, que eleições, sabe? Não me sinto cativado. Não é como o Ramachandra Guha, sabe, meu velho amigo, ótimo jogador de spin. Ramachandra Guha defende a democracia indiana, esse grande... Eu não sou tão crente assim nas instituições. Então o mais importante é, seja qual for o governo, eles resolveram os problemas imediatos do povo. Se chamarmos isso de socialismo, então é socialismo. If we call that socialism, then socialism. Vamos encerrar por aqui, Vijay. Muito obrigado pelo seu tempo. Esta foi, como sempre, uma conversa muito agradável. Always a lovely conversation. É ótimo. Bom te ver de novo. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Jyotishman, começamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Já entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas até agora. Se você gostou do nosso conteúdo até aqui e quer que a gente construa um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se não puder fazer isso, não fique triste. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Forget to hit the subscribe button.